Então, meus amigos, o sistema monoprogramado, eu não tenho como tirar o processo de execução depois que ele iniciou, a não ser, claro, que eu cancele o processo. Mas o principal problema é que, assim, embora em situações de tempo real, como eu dei o exemplo antes, um monoprogramado possa parecer interessante, para um sistema operacional desktop, isso seria uma grande porcaria, tá? Por que seria uma grande porcaria? Porque tem atividades que demandam tempo do equipamento seu, mas que não demandam tempo do usuário, e o usuário fica impedido de usar. Então eu venho aqui, carrego o programa da folha de pagamento da empresa, opa, novo, pronto. A folha de pagamento também é um exemplo antigo, porque agora não, as folhas de pagamento são tudo online. Vou usar um outro exemplo. Eu vou carregar o programinha que vai emitir as cartinhas de cobrança para os clientes que atrasaram o pagamento na minha empresa. Então, duplo clique no ícone, carregou do HD para a memória RAM, na memória RAM jogou para o CPU lá abriu para mim, cliquei nas coisas, escolhi o período, mando imprimir. É 6.000 cartinhas. Então ele vai ficar lá 6.000 cartinhas imprimindo, jogando lá na impressora laser, e nesse período eu vou fazer o quê? Nada, vou lá tomar um café, vou lá conversar na mesa do colega, etc e tal, porque o meu computador não está disponível para mim. Que inferno, velho. Então quer dizer que eu não posso usar enquanto isso? Não. Quando eu fazia meu ensino médio, não existiam sistemas operacionais multiprogramados. Só existia sistema operacional monoprogramado. Então eu fazia o quê? Terça-feira vai ter prova de química no meu ensino médio. Então, em vez de imprimir esse relatório enorme aqui na sexta-feira, eu vou dar uma enrolada, vou esperar na terça, eu mando imprimir. Enquanto imprimir isso, que leva a tarde inteira, eu estudo para minha prova de química, certo? Para mim era maravilhoso, mas para a empresa, será que era bom? Né? Ou se for para você, enquanto você está fazendo download aqui do Ubuntu, será que é bom você não poder usar o grupo para nada? Será que não seria legal eu poder colocar uma música ou abrir um vídeo no YouTube para me dar risada de alguma coisa? Né? Eu adoro ver o Neil Agra lá, que é o humorista. Será que não seria bom, enquanto imprime aí, ou enquanto faz o download, eu assistir um videozinho no YouTube? Claro que é bom. Então, por isso aqui, isso aqui se tornou obsoleto. Mas ele não começou a obsolescência por causa desse conforto. Tá? Já vamos chegar nesse ponto. O que eu preciso que vocês também saibam é que o nome disso aqui existe. Tá? Então, aqui, o nome desse movimento aqui é escalonamento de longo prazo. Escalonamento de longo prazo, que é o que tem sido atacado pelos usuários. Meu longo saiu com um M. Longo prazo. Isso é o que tem sido atacado hoje em dia pela troca do HD convencional pelo SSD. Quando eu troco um HD convencional por um SSD, fecha, PIN, HDD, SSD, figurinha, imagem. Quando eu troco um HD convencional antigo, tá, por um SSD, o que é que eu estou melhorando no meu computador? Eu estou melhorando o escalonamento de longo prazo. Então, se antes eu levava 3 segundos para me carregar o CorelDRAW do meu HD para minha memória RAM, para mim poder começar a fazer lá a minha imagem, para mim começar a fazer lá o meu panfleto, sei lá o que eu vou fazer no CorelDRAW,
Agora eu levo 1 segundo para carregar do HD para a memória RAM. Então, quando eu troco um HDD por um SSD, eu estou atacando o escalonamento de longo prazo. Por que chamam de longo prazo? Porque, na realidade, em tese, o usuário não acha tão problemático isso aqui, tá? Tão problemático quanto se eu tiver um problema aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho um escalonamento de curto prazo. O escalonamento de curto prazo é onde mora o desempenho do meu sistema operacional. Isso aqui tem nome, tá? Escalonamento de curto prazo, tá? Então, o escalonamento de curto prazo é onde o sistema operacional pode se tornar uma bucha ou ele pode se tornar maravilhoso, dependendo do tempo que leva para o meu programa sair da memória RAM e vir para o processador. Lembrem que esses nomes, novo, pronto, em execução e encerrado, são apenas os nomes perenes disso aqui. Então, quando eu tiro do HD e jogo na memória RAM, eu tenho o quê? Escalonamento longo prazo. Quando eu tiro da memória RAM, jogo o processador, eu tenho o quê? Escalonamento de curto prazo, certo? Ok? Então, isso aqui, isso é importante. Isso para o sistema operacional é importantíssimo, tá? Novamente, se eu levo aquele exemplo que eu dei para vocês lá no meu Visual Studio, se eu levo 0,2 milissegundos para mim tirar um processo da memória RAM e colocar ele no CPU, e o meu programa lá, o meu sistema operacional concorrente, isso aqui é o, sei lá, o Linux, 0,2 milissegundos, tá? Isso aqui é o, sei lá, FreeBSD, ele leva 0,1 segundo. Esse sistema operacional aqui tem o dobro do desempenho desse aqui, né? Ah, mas é milissegundos, velho, mas é um monte de milissegundos, tá? Então, o escalonamento de curto prazo é uma das coisas mais importantes de um sistema operacional, ok? Escalonamento de longo prazo é do HD para a memória RAM, escalonamento de curto prazo é da memória RAM para o processador. E aí, encerrado é encerrado, ok? Certo, meus queridos? Então, nomes, isso aqui tem nome, anotem, pausem o vídeo, anotem isso aqui, que é um sistema, um sistema operacional monoprogramado. Novo, vai para pronto, pronto vai para execução, execução vai para encerrado. O nome de jogar do novo para pronto é escalonamento longo prazo. O nome de jogar de pronto para execução é escalonamento de curto prazo. Pausem o vídeo e anotem isso, ok? Muito bem, mas nós tivemos um problema, tá? Muitas vezes o que acontecia é que eu fazia isso aqui mesmo. Eu jogava do novo pronto, do pronto para execução, e quando eu chegava em execução, eu tinha que esperar por um recurso. Que recurso, Wagner? Não sei. De repente a impressora estava sem papel. Eu tinha que esperar a pessoa ir lá, colocar papel na bandeja, fechar a bandeja e dar um ok lá ou tirar do pause a impressora para o meu processador continuar o que ele estava fazendo. Tá, mas ele estava parado porque não tinha processador? Não. Ele estava parado por causa de uma coisa acessória. Uma coisa que nem é do CPU. Puxa, mas e se tivesse um outro processo que estivesse rodando lá, que não precisasse da impressora, eu poderia estar rodando nesse momento? Poderia. Sabe por quê? Porque o processador não estava fazendo nada. Ele estava lá esperando. Mas por que eu não posso colocar outro processo aqui?
Porque depois que o processo saiu de pronto e entrou em execução, num sistema operacional monoprogramado, ele só vai sair de execução a hora que ele for encerrado. Tá? Então ele ia ficar lá, o computador sem fazer nada, porque falta alguém lá tirar, colocar papel e tirar o pause da impressora. É só com a impressora que isso acontece? Não. Vamos supor que a pessoa está esperando baixar lá um arquivo da internet, está muito lento. Tá? Mas enquanto isso o processador não poderia tocar uma musiquinha para mim? Né? Podia abrir o Spotify e ficar escutando uma musiquinha? Poderia, mas nesse jeito que o sistema operacional foi desenhado, não. Então o que nós vamos bolar? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu boto aqui, continua igual. Sai do novo, vai pro pronto, do pronto vai para execução, mas agora a execução eu tenho dois possíveis caminhos. Ou ele sai da execução e vai para o encerrado, ou ele sai da execução e volta para a memória RAM. Aqui eu desenhei dois pentes só para facilitar a explicação minha, né? Eu poderia ter feito uma curva aqui com a setinha e apontado para cá, tá? Volta a memória RAM para desocupar o CPU, e já que ele desocupou o eito, entra outra coisa e ocupa, certo? Então estou executando aqui. Faltou recurso, faltou papel na impressora, velho, sai do CPU, volta a memória RAM e entra aqui o programinha de download lá no baixar a ISO do Ubuntu, tá? Ah, faltou lá, a placa de rede lá agora não tá me respondendo, tá? Sei lá, alguém desligou o Wi-Fi da tomada. Sai o download lá, a abinha do Firefox está baixando o Ubuntu e entra aqui sei lá, o joguinho do Call of Duty ou CorelDRAW, ou seja lá o que for, certo? Então, toda vez que faltar um recurso, eu tiro ele e jogo ele para a memória RAM de volta. Na realidade, o que ele faz é o seguinte: ele vai montar na memória RAM uma estrutura de dados, o struct, vocês devem ter visto isso em estrutura de dados lá com o professor Manassés, tá? Uma struct, aonde dentro daquela struct eu tenho lá um campo para cada coisa que importa. Então, onde que você estava lendo na memória RAM? Eu estava lendo nesse lugar aqui. Então, anota ali. Até onde você pode ler? Eu posso ler até aquele lugar lá. Até onde você pode... Onde que você começa a ler? Começa a ler aqui. O que você tinha nos registradores? Eu tinha isso, isso e aquilo. O que você tinha... O que você estava esperando? Eu estava esperando uma resposta da IRQ número 3. Então, anota tudo lá. Todos os dados que dizem respeito àquele processo, você anota nessa estrutura, que eu vou chamar aqui, ó, vamos colocar essa figurinha de lado, depois eu explico ela para vocês. Eu vou colocar tudo isso numa estrutura e inserir tabela, piririm, piririm, uma tabela que eu vou chamar de bloco de controle de processo, ou BCP. Então, aqui, mesclar. BCP, ou seja, bloco de controle de processo. Então, eu vou ter o que no BCP? Tudo o que o processador controla. Então, aqui, onde está valendo na memória RAM? Aí eu anoto aqui, está valendo a página número 609. Tá? Onde eu começo a ler? Onde eu começo a ler na memória RAM? Ah, eu começo a ler
na página 301, onde eu paro de ler. Eu paro de ler no 1070, 1060, já saiu assim, vai assim. Tá? O que você tem no registrador 1? O que você tem no registrador 1? Eu tenho anotado lá F53. O que você tem no registrador 2? E assim vai. E esse PCP aqui, ele é maior ou ele é menor, de acordo com aquilo que aquele teu computador conhece, aquilo que ele controla. Então daqui uns dias os caras inventam lá um simulador de cheiro, aí vai ter que usar uma porta diferente, então vai ter que ter aqui um lugar lá, qual era o perfuminho que você estava cheirando, aí vai ter que ter aqui um campo para isso. Então o BCP, ele evolui, tá? Ele evolui de acordo com o que os computadores evoluem também, tá? E ele vai ter um campo para cada coisa que importe para o processo. E tudo isso aqui vai ser gravado junto com o processo aqui em stack de memória RAM, tá? E quando quando aquele dispositivo que não estava avançando, que não tinha resposta, voltar a responder, esse processo vai poder voltar para o CPU. Vamos copiar uma figurinha do CPU aqui. Ele vai voltar para o CPU, tá? De maneiras que você, aos olhos do processo, ele nunca saiu. Ele voltou exatamente como ele estava quando saiu. Então, aos olhos do programador, você que está fazendo o programa de emitir boleto, você que está fazendo o programa de pedir lanche, você que está fazendo o programa de buscar um carro no Uber, etc e tal, se o processo, por algum motivo, sair da memória RAM do celular, ou seja lá do que for, do teu cliente, e voltar depois, o teu programa nem soube disso. Para ele começou a executar e encerrou como se fosse um sistema operacional monoprogramado. Tá? Então a preocupação de tornar esse sistema operacional multiprogramado é exclusiva do sistema operacional. Então, sistema operacional multiprogramado. Para o programador de usuário, para você que faz um programinha que a pessoa vai consumir, tá? Você não faz diferença nenhuma você fazer o teu programa num monoprogramado ou no multiprogramado, porque aos olhos do teu programa, ele nunca aconteceu isso. Aos olhos do teu programa, ele saiu, foi para a memória RAM para o processador encerrou, e se ele saiu 500 vezes para fora do processador porque não tinha recurso, ele nem ficou sabendo, tá? Para ele tocou, a vida continuou assim, porque o bloco de controle de processo era tão perfeito que ao tirar ele do CPU e depois colocar de novo, não teve diferença alguma. Foi super perfeito. Foi super perfeito esse trabalho de sair e entrar do processador. Certo, meus alunos? Estão entendendo até aqui? Muito bem. Aqui, ó, é óbvio que, na realidade, eu não tenho lá, se eu não tiver 2 pentes de memória RAM, eu não posso ter o sistema operacional multiprogramado? Não, claro, aqui é só para ilustrar. O que acontece é o seguinte, um dos campos do teu processo aqui é um flagzinho, tá? Em espera, vamos inserir aqui, inserir meu Deus, está me atrapalhando. Tá, vamos fazer de conta que é uma linha nova, tá? Em espera é um flagzinho. E se aqui for 0, quer dizer que não está em espera. E se for 1, quer dizer que está esperando.
Então, quando eu vou colocar algo para processar aqui dentro do CPU, eu vou escolher algum programa em que o flagzinho em espera esteja em 0. Porque se estiver em 1, não adianta eu colocar ele no CPU, porque ele está esperando por algum recurso. Certo? Beleza? Como que eu mudo esse flagzinho de 1 para 0? Já vamos falar sobre isso. Deixa eu continuar a explicação para vocês. Então, assim como eu fiz aqui com o monoprogramado, aqui também eu tenho que fazer isso, a prova de envelhecimento. Eu tiro aqui, ó, ao invés de chamar de HD, eu chamo de novo. Eu tiro aqui a memória RAM, ao invés de chamar de memória RAM, eu chamo de pronto. Eu tiro o processador, ao invés de chamar de CPU Intel Core 9, eu chamo de em execução. Ao invés daqui eu chamar de novo memória RAM, eu chamo em espera. E aqui, ao invés de chamar de telinha, eu chamo de encerrado. Um pouco mais para cá, um pouco mais para cá. Certo, meus alunos? Então, o que acontece é que eu, ocasionalmente, então vamos lá, vamos imaginar um processo. Está saindo do novo, saiu do HD, portanto, foi para a memória RAM. Da memória RAM, ele foi para a execução. Na execução, faltou papel na impressora. Então, ele foi para espera. Então, foi aqui, ficou em espera, o flagzinho 1 aqui. Em espera pelo quê? Vamos colocar aqui. Ele está em espera por uma interrupção da IRQ4. Tá, inventei agora. Certo? Quando que ele vai sair de espera? Bom, de tempos em tempos, o sistema operacional tem um processo chamado de monitor do sistema. Inserir caixa de texto. Veja, caixa de texto. Então, existe um processo chamado monitor do sistema. O que o monitor do sistema faz? Ele entra em execução e vai olhar lá. Interrupção 1. Você está ok? Tô. Algum processo aqui está em espera para a interrupção 1? Eu tô. Então você muda ali o teu flagzinho de 1 para 0, porque já a interrupção, o IRQ1 está ok. Interrupção 2. Interrupção 2 está ok? Não, não tô. Então, se tem alguém esperando para 2, paciência, não está pronto ainda. E 3, e a 4, e isso, e aquilo, e olha para cá, e olha para lá. Olhou tudo. Olhei tudo, atualizei, então ok. Agora eu vou voltar, vou encerrar, né? E vou voltar a ser chamado daqui a pouquinho, aonde eu vou de novo monitorar o sistema. Então, o monitor do sistema, em dado momento, vai mudar isso aqui em espera para ok, para pode executar. E aí, esse será um processo elegível, agora, como não tem nada em espera, ele será um processo elegível para entrar em execução. Enquanto o item em espera continua esperando, ele não é um dos que pode ganhar o CPU. Só pode ganhar o CPU o que não está esperando por nada, está lá pronto para ser executado. Então, na real, os pronto e os espera ficam tudo na memória RAM? Claro que fica. A maior parte dos computadores por aí que você vê, da galerinha em casa, tem só um pente na memória RAM, tá? Mas e por que aqui é desenhado em dois lugares diferentes, dois balõezinhos diferentes? Porque, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de entendimento do sistema operacional, o em espera não está na mesma categoria do pronto, porque aqui, pronto é assim, dos, sei lá, 3 processos que eu tenho aqui, isso aí tabela, sei lá, dos 3 processos que eu tenho aqui, processo 1, processo 2 e processo 3, qualquer um deles aqui
pode ser executado a qualquer momento. É só o processador dizer, ó, encerrei, meu filho, manda mais um para mim aqui, que ele pode pegar qualquer um ou dois ou três. Ah, mas o processo 4, onde é que eu fui? Inserir, tabela. O processo 4 também está aí, só que ele não pode entrar em execução porque ele está em espera pela impressora. Então então ele não é um dos que estão prontos, ele é um dos que estão em espera. Certo, meus alunos? Entenderam? Muito bem. Entenderam que o BCP, ou seja, bloco de controle de processo, é uma struct? Entenderam que essa struct é struct, igual vocês fizeram lá, sei lá, para fazer a lista duplamente encadeada lá em estrutura de dados. Né? Se não fizeram uma struct assim, ponteiro para a struct anterior, valor que eu estou guardando aqui dentro, informação que eu estou guardando aqui dentro, ponteiro para a próxima estrutura. Isso é uma lista duplamente encadeada. E não era uma struct desmontar? Então, isso aqui é uma struct que é montada em memória RAM enorme, né? E que ela pode ser maior ou menor, dependendo do que o sistema operacional controla ou deixa de controlar. Certo, meus queridos? Muito bem. Então agora surgiu o quê? Já que eu posso pegar um processo, vou até apagar aqui em cima, delete. Já que eu posso, anotem, dê um pause. Dê um pause e anotem aqui, novo, pronto, em execução, espera, faço esse desenho aqui no caderno de vocês. Anotem que é o sistema operacional multiprogramado e anotem que é o monitor do sistema em que tira o processo de espera e torna ele pronto. Que o monitor do sistema, de tempos em tempos, é ele que é executado e ele é executado com o objetivo de verificar o que está parado e o que está rodando. Certo? Anotem isso aí. Dê um pause no vídeo e anotem que isso é importante. Muito bem. Meus queridos, agora é importante. Já entendi porque tem o branquinho. É a figurinha aqui, a minha, que está incomodando. Aí, beleza. Meus amigos, então lembram que eu falei que sair do HD e ficar o processo pronto é diferente de eu colocar um programa para ser executado? Sim, é diferente. Por quê? Porque o programa, se eu copiar ele do HD e colocar na memória RAM, eu copiei o arquivo exe. Tá? Agora, se eu pegar o meu programa e mandar executar ele, eu não copiei ele. Eu montei uma estrutura de dados na memória RAM. Certo? Querem que eu prove isso? Eu vou fazer assim, deixa eu dar um pause aqui, porque o meu computador está com HD cheio, demora um monte para carregar as coisas. Pau. Pronto, abri um compilador, aqui eu abri o Visual Studio, não o Core, abri o Visual Studio normal, e eu vou fazer aqui um programinha, ó, muito simples em C. Include std.io, include stdlib, abrir a principal e printf, quero tomar vacina. Certo? Muito bem. Programa dos mais comuns. Vamos salvar. Aonde que ele está salvando? Será? Em que pasta que ele está salvando? Aqui. Tá. Não tem problema. Vamos lá. Quero mais é tomar vacina. Então, o que eu escrevi nesse código fonte? Eu escrevi uma linha incluindo a biblioteca, outra linha incluindo outra biblioteca. Aqui é a main, tá? Aqui eu coloquei um pequeno texto, tá? Um alô mundo da vida. Return 0. Pronto. Ok. Beleza. Salvo. Vou executar. Sim. Compilou. Piririm, piririm.
32 bits. Curioso. Nem apareceu, né? Porque eu tinha que ter dado um pause aqui, né? System pause. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aqui. Ctrl X. Ctrl V. Sim. Quero tomar vacina e depois pressione qualquer tecla para continuar. Tá, é um programinha dos mais simplesinhos. Vamos abrir aqui, então. Que pasta é essa daqui? Abrir com o PowerShell é o que? Botão da direita, Ctrl, é isso? Debug. Ctrl, botão da direita. Não. Ctrl, botão da esquerda. Alt, botão. Eia! Espera aí que eu vou me achar. Sei lá se funciona aqui dentro. Vamos lá. Vamos por aqui. Ctrl V. Então eu copiei lá a pasta que eu tava. Aqui. Gente, cansei de apanhar isso aqui, deve ter alguma coisa que não está aberta. Vamos lá. CMD. Abrir prompt, vamos lá. CD, espaço, botão da direita, ali. CD, espaço, vou apagar aqui. Deve dar boa. Ótimo, entrei na pasta. Vamos ver se vocês enxergam. Se eu der um dir aqui, ó. Cadê? CD espaço ponto ponto dir. CD espaço ponto ponto dir. Cadê o executável? Só tô passando vergonha nisso, hein? Espera aí. Sei lá o que eu tava fazendo. Eu fiz o seguinte aqui. CD ponto ponto, CD ponto ponto, até que eu cheguei no Visual Studio Projects. Aí o nome do meu projeto aqui é Círculo, CD espaço Círculo. Dir. Aí eu fui em CD espaço Debug. Dir. Pronto. Tá aqui o meu projeto. A primeira coisa é que o meu círculo aqui, o executável, vamos ver. Círculo. Não é o meu projeto. Ai, inferno. Calma, calma. Vamos acertar. Vamos fazer o seguinte. Arquivo. Salvar origem CPP como. Círculo 1. Círculo 1 CPP. E o nome do executável deve ser origem. Tá aqui o problema. Então, vamos lá. CD espaço ponto ponto, CD espaço ponto ponto. CD espaço círculo 1. Dir. CD espaço debug. Dir. Tá aqui. O meu programa Círculo 1exe, tá? Ele tá que é isso aqui, ó, quero tomar vacina. Muito bem, ele tá ocupando
37K. Vocês acham que isso aqui é 37K? Tudo esse textão aqui é 37K? Não é. 37K, um K é 1024 bytes, 37.000 bytes a grosso modo. Não é tudo isso aqui que está aqui. Bom, então o que eu tenho dentro do círculo 1.exe? Vamos lá. Type círculo 1.exe. E vamos colocar aqui um pipe more para ir mostrando devagar. Ó. Um monte de coisa. Ó. Isso aqui você escreveu no teu programa? This program cannot be run in DOS mode. Você não escreveu isso. Tá? Ó, vamos ver o que mais tem dentro. Text, data, ó, CFG, relock, ó. Tudo isso aí você não escreveu. Vamos continuar. Olha tanto de caractere que tem aqui. Pode ser que seja a versão em binária disso, ó. Um monte de coisa aqui. Daqui a pouco aparece algum texto mais legível. Ó, isso aqui tudo incompreensível. Ó, vamos avançando, ó. Viu tanto de coisa que tem salva dentro do programa que vocês fizeram? Tá, talvez tenha até passado batido o texto eu quero tomar vacina. Né, ó, tô avançando aqui, ó. Apareceu mais coisa aqui, tá? Mas da onde é que ele tirou? Ó, aqui, ó. Agora, quando você tinha um processo, tentou gravar um pipe inexistente. De onde é que ele tirou todo esse texto que nós vimos agora ali? Eu sofri um monte só para dar esse comandinho bobo de nada aí. Vamos fazer um novo slide aqui. É o seguinte, quando eu crio um programa, ele vai pegar para mim aqui, tá? Primeiro de tudo, o meu código fonte. Ele vai compilar, que nada mais é do que eu verificar se existem erros de comandos ali dentro, se eu digitei um comando errado ou coisa parecida. A gente vai compilar tudo. A gente vai compilar transformar aquele texto que eu digitei em um programa que funciona. Mas na prática, compilar é só pegar o meu código fonte, certo? E verificar se eu tenho erro de digitação. Depois que eu fiz isso, ele vai pegar um trecho de código fonte do sistema operacional e inserir formas aqui, ó, que é chamado de loader, certo? Então o teu código fonte vai ser juntado com o loader, tá? E isso aqui tudo vai ser transformado aí sim em binário para ser inserir formas, para ser o teu programa lá que você vai entregar para a pessoa. Então aqui está o teu programa lá, o vacina que eu coloquei, né? Vacina lá que eu coloquei, né? Tá. Então o teu programa ele é a tradução de caractere alfanumérico para binário do código fonte junto com o loader, certo? Que o loader é o que tem no sistema operacional. E aí isso se torna o programa compilado. Por isso que o código fonte teu aqui no debug, tá? Ele está ocupando 37K, enquanto, deixa eu ver onde é que está como é que salvou e não salvou o código fonte aqui? Eu não quero nem entender o que eu fiz, porque eu vou gravando vídeo e fico emocionado às vezes aqui, né? Aqui já são meus projetos. Espaço círculo 1. Espaço círculo 1 de novo. Deve estar aqui dentro o código. Daqui, ó. Olha o meu origem CPP.
127 bytes. Aqui sim, se eu der o type origem CPP, ó, aqui tem um texto que eu digitei mesmo, ó. Esse aqui é o código fonte, ó. São 127 bytes, ó. Standard I/O, Standard lib, eu quero vacina, piririm, piririm. Aí ele debugou, aí ele entrou para a página para debug, passo debug. E aí o meu programa passou a... Como é que ele está salvando o executável em outro debug? Isso tem uma coisa errada nesse projeto. Bom, aí cd cd dir cd debug dir, tá aqui, ó, o círculo 1 executável está ocupando 37K e o círculo aqui é o código fonte origem dele está ocupando 120, viu lá, 127 bytes, né? Deve estar aqui, ó, 127 bytes. Claro, porque ele pegou esse origem e emendou com o loader e daí transformou em binário, certo? Então ele é mais do que você escreveu. É que você escreveu mais o loader, tá? Transformado na verdade ele faz assim, ele pega o código fonte, junta com o loader, transforma em assembly, aí de assembly ele transforma em binário e é o teu programa rodando, tá? Mas a grosso modo ele pode pensar assim, o código fonte, mas o loader transforma no programa que nós estamos executando. Então, o que tem na memória RAM, meus alunos, não é simplesmente o teu arquivo copiado para a memória RAM. Tá? O que o loader faz para montar esse projeto na memória RAM? Bom, ele, na memória RAM, cria uma estrutura de dados. A estrutura de dados é essa: text, data. Agora as versões mais novas do sistema operacional tem lá o PSS, o RIP e o stack, tá? Então o que nós temos no text? No text nós temos basicamente os comandos do teu código lá, do teu programa. No data nós temos as constantes e as variáveis globais. O PSS é um espaço não utilizado pelas variáveis globais no teu processo, certo? O RIP é onde eu tenho as variáveis locais. E o RIP ele é variável, ele aumenta ou ele diminui conforme a quantidade de coisas que eu vou setando no meu programa, certo? Então por isso que ele tem aqui uma setinha dizendo que ele pode aumentar ou ele pode diminuir, certo? E é por isso que a gente pega tanto no pé, para que vocês não usem tanta variável global. A gente pede para que vocês usem muito mais as variáveis locais. Primeiro, porque a variável global tem um potencial de dar problema enorme. Eu coloco lá contador 1, lá na variável local, na variável global do meu programa. Se eu quiser usar um contador lá em alguma function, lá no meio do meu programa, não pode mais ser contador 1. Tem que ser contador 2, contador 1.1, contador 1, underline 1, qualquer coisa. Mas o 1 não. Aí você esquece da metade e faz burrada. Mas não é só por isso. Não é só porque o teu programa fica muito fácil de você errar. É porque a variável global vai ocupar aqui um espaço no data e é um espaço que ele vai ocupar do começo ao fim da execução do teu programa. Enquanto essa variável for local, a hora que a minha function é encerrada, a hora que eu dou return na minha função, tá? O meu RIP aqui diminui. Tá vendo? Ó, ele é flutuante, tá? E o stack. O stack é onde fica o bloco de controle de processo. Então o stack ele pode aumentar ou diminuir conforme a quantidade de coisas que eu registro no meu BCP, tá? E, professor, stack me lembra alguma coisa. Sim,
deve lembrar aquele fórum onde muita gente chupa ideias para fazer os exercícios que os professores pedem, né? Vocês não procuram aqui no Stack Overflow, assim, exemplo de programas aqui, ó, como que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, né? Search aqui, Hello World, aqui, né? Ó, Stack Overflow e tal, né? I am not robot. Tá. Ó, exemplo de Hello World, não sei o que. Muita gente vem procurar aqui. Por que que esse Stack Overflow tem esse nome? É uma piadinha. Porque no meu tempo de primórdios da informática, eu já digo no meu tempo também, os computadores tinham pouquíssima memória RAM. O meu primeiro computador, por exemplo, eu tinha 4 mega de memória RAM. 4 mega, assim, você está querendo dizer o tamanho de uma música em MP3? Sim, o meu primeiro computador tinha 4 mega de memória RAM. Então, se eu colocasse muita coisa no RIP, o RIP crescia tanto que batia aqui no stack. Aí o programa dava pau, errava, sabe? Caía fora, o programa caía fora e dava mensagem Stack Overflow. E era muito fácil fazer isso. Era só você botar muita variável global, não economizar nisso, não economizar naquilo, já dava Stack Overflow. Tá? Qualquer forzinho que se eu botasse lá sem pensar muito, já dava Stack Overflow. Tá? Então era o erro mais comum que tinha no programador, era o Stack Overflow. Tá? E isso virou piada e hoje é o nome do principal fórum de programadores do mundo, né? Stack Overflow é um fórum muito famoso, né? Então, quando o meu programa aqui, o meu Alô Mundo, lá, Quero Tomar Vacina, foi construído, tá? Ele criou essa estrutura lá. O text, o data, o PSS, o RIP, o stack, tudo ele criou lá dentro, tá? Para mim colocar essas coisas lá dentro. Então o loader foi fazendo isso. Atenção, bota isso aqui no data. Atenção, coloca isso aqui no RIP. Atenção, bota isso aqui no BSS não, né? No stack, faz isso, faz aquilo. Certo? É claro que montar essa struct muitas vezes pode parecer problemático. Então, o que é que o loader normalmente faz? O loader normalmente faz o seguinte: a hora que você liga o sistema operacional, que você carrega o sistema operacional, essa struct aqui, ela é criada vazia e é chamada de init. É o primeiro processo do sistema operacional, certo? Aí eu vou lá do duplo clique no CorelDRAW, quero carregar o CorelDRAW. O loader, que todo programa tem, porque o CorelDRAW não teria, vai fazer uma cópia do init, certo? Então vai fazer a cópia do init, vai ser um init vazio, e ele vai começar a preencher lá todos os campinhos aqui, ó. O que tem que ser no text vai no text, o que tem que ser no data vai no data, o que tem que ser no RIP vai no RIP, o que tem que ser no stack vai no stack, vai preencher tudo, de maneiras que a hora que ele acabou de preencher, ou seja, a hora que o meu programa saiu de novo e foi para pronto, tá? Ele não é mais um clone do init, ele é o CorelDRAW. Aí eu dou duplo clique no Excel, a mesma coisa. Ele vai pegar o init lá, vai copiar, vai alterar todo ele, o loader vai fazer isso, com os dados que ele está lendo do HD e vai jogando cada um no campo que deve, até quando acabou de carregar e ele está pronto para ser executado, ele é o Excel, não é mais uma cópia do init. Mesma coisa que o Firefox. E o Firefox ainda tem o seguinte, todos os outros, só usei esses nomes para ilustrar. O Firefox ainda tem o seguinte: se eu abrir uma outra aba, eu vou fazer uma cópia, não do init, mas do processo Firefox, e essa aba vai ter o UOL. Abro outra aba, ela é o YouTube, e assim por diante. Então eu posso dizer que o CorelDRAW é filho do init. Eu posso dizer que o Firefox é filho do init. Eu posso dizer que a abinha do UOL é filha do Firefox. Certo? Então, quando eu matar aqui, eu fechar a janelinha do UOL, tá? O UOL vai encerrar tudo isso aqui e tem que avisar o Firefox que ele desocupou a memória RAM. E o Firefox, quando encerrar,
vai ter que avisar o init que ele desocupou a memória RAM. Então podemos dizer que o UOL é o quê? É neto do init. Podemos dizer que o Firefox é o quê? É filho do init. E eu posso ter bisneto do init? Pode, né? Podia pegar aqui no UOL, abrir mais uma aba aqui, que é abra em uma nova guia, né? Peguei lá uma notícia, quero ler aquela notícia, abra em uma nova guia. Se bem que se eu abrir uma nova guia, ela é uma guia irmã aqui, né? Tá, mas em outros casos eu poderia ter bisnetos, assim por diante. Tá bem? Então, meus queridos, tá? Quando o que a mensagem que eu quero dar para vocês é: quando eu faço o processo ser transformado de novo para pronto, tá? Não é igual a copiar do HD para a memória RAM. É igual a eu ler o que está escrito no HD e com isso construir um processo, tá, que vai seguir essa estrutura de dados aqui, que a estrutura de dados aqui nem vai ser copiada no HD, vai ser copiada numa outra estrutura de dados que já tem a memória RAM. Então o loader simplesmente faz um fork desse init e cria um novo processo, certo? Para deixar tudo isso muito claro, além de anotar tudo isso, eu tenho um pequeno exercício que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês criem no computador de vocês. Tudo bem? Eu quero que vocês criem um RAM disk. Tá? RAM disk no Windows, para quem tem Windows, no Linux, para quem tem Linux. No Linux é muito fácil, é um comando do próprio terminal. No Windows você vai ter que baixar um programinha ali qualquer e tal. Eu quero que façam isso, quero que criem um disco, tá? Eu quero que vocês salvem uma foto qualquer dentro desse RAM disk e me mandem uma foto, lá um print screen de vocês gerando uma RAM disk na máquina de vocês. Além disso, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês a estrutura monoprogramada e a estrutura multiprogramada, tá? E eu quero, aqui com o monitor de sistema, quero que vocês copiem isso aqui, a caneta no caderno de vocês, e eu quero que vocês me mandem uma foto da página que vocês anotaram à mão isso aqui, tá? Então eu fui lá, peguei no meu caderno, peguei minha caneta preferida, fui lá, fiz as bolinhas que o professor pediu, monoprogramado, curto prazo, longo prazo, e aí eu fui lá com o meu celular, bati uma foto e postei para aquele professor saber que eu estou fazendo anotações. Tá bem? Então até a próxima aula. É isso aí. Obrigadão. Tchau.